Bote a Boca no Trombone, entrevista. Olha, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Não é questão apenas econômica, não é questão apenas de saúde, mas a saúde mental das pessoas em tempos de pandemia. Vamos conversar com a psiquiatra Vanessa Degas Menin. Doutora Vanessa, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui desvendando a psiquiatria. Agora, doutora, né, nesse confinamento que é sugerido à população, a saúde mental, como é que fica? Ela realmente é real? A gente tem ouvido muitos relatos aqui, eu tenho até testemunhos de pessoas, inclusive nós conseguimos, graças a Deus, encaminhar de volta para as suas cidades de origem, pessoas que estavam desesperadas e até pensando no pior, porque não tinham condições de voltar. Isso é real mesmo, doutora? Sim, os danos psicológicos que são desencadeados pelo confinamento e foram já desencadeados, os mentais e emocionais, eles já estão aparecendo, né? E eu falo por experiência no meu consultório. Muitos pacientes que já haviam recebido alta retornaram para o tratamento. A procura realmente aumentou sobremaneira nos últimos dias, nos últimos meses, e para as pessoas que já estavam estáveis, com os sinais e sintomas controlados, apresentando reativação desse quadro psiquiátrico. E muitas pessoas com sintomas ansiosos, depressivos, houve uma piora dos rituais de limpeza para pacientes com toque, por exemplo, pacientes com esquizofrenia piorando das suas paranoias e assim por diante. Então as pessoas, elas têm se sentido presas, né? Elas foram, na verdade, tolhidas da sua liberdade de uma hora para outra. E muitas que já estavam com problemas ou conflitos familiares, como os conjugais, por exemplo, que precisariam enfrentar a sua realidade, porque não há mais para onde fugir, agora estão precisando enfrentar. Existem muitas distrações lá fora, né, que podem ser uma fuga diante de algum problema. Quem nunca fugiu para o shopping para fazer uma compra em vez de discutir com o parceiro ou parceira sobre a relação? Mas, por um lado, eu vejo que é talvez vantajoso, porque uma hora ou outra o problema terá que ser resolvido. E, por outro, é bastante ruim, porque muitas pessoas não têm estrutura psicológica para resolver os problemas dessa forma, muito rápida. E eu tenho recebido muitas queixas, sabe, sobre conflitos conjugais, sobre a relação dos pais com os filhos, a dificuldade financeira que deixa a pessoa mais vulnerável para resolver as duas primeiras questões que eu comentei. Então, tudo isso acaba gerando vários danos psicológicos, emocionais e mentais. A violência doméstica aumentou a sua prevalência, então realmente é um cenário bastante complicado em relação à saúde mental. Perfeito. E nós aqui da imprensa, a gente sabe disso, e essa ansiedade também acaba acontecendo conosco, porque temos a obrigação de divulgar as informações, o número de casos de contaminados, o número de mortes, infelizmente, que está aumentando a cada dia, mas de outro lado, levando essa informação, a gente sabe que também gera uma perspectiva não muito boa para muita gente em Balneário Camboriú. Como é que a gente pode fazer isso, doutora? Tem alguma dica? Então, como se manter informado sem ter crise de ansiedade? Acho que essa é a pergunta, Isso, né? Seria bem assim. Na verdade, desde o início da pandemia, do isolamento aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina autorizou em caráter emergencial as consultas psiquiátricas online. E eu venho orientando vários pacientes, não só pacientes, amigos, familiares, para que essas pessoas não acessem tantas informações ao mesmo tempo. Eu já falei aqui na rádio sobre os impactos das fake news na saúde mental da população, mas mesmo que essas informações sejam realmente verdadeiras, por que nós precisamos estar a par de tudo? Por que nós precisamos saber sobre tudo nos mínimos detalhes? Na verdade, essa questão da informatização já faz 20 anos, né? O nosso cérebro, ele não tem como processar tudo ao mesmo tempo. Isso está cada vez pior em relação a isso. Isso acaba repercutindo de uma forma negativa na saúde mental das pessoas. Mas nesse sentido, cada pessoa deve conhecer o seu próprio perfil de funcionamento. Por exemplo, pessoas que são normalmente mais ansiosas, e eu não falo aqui da doença ansiedade, eu falo de perfil, que tem uma tendência maior de se preocupar, elas devem impor limites em relação ao seu acesso às informações. Eu, por exemplo, eu pratico o veganismo como uma filosofia de vida. Então, para mim, não faz sentido eu passar muitas horas do meu dia assistindo notícias que mostram crueldade com animais.
Obviamente que eu ficarei com as minhas emoções mais negativas, isso gerará no meu organismo uma cascata de reações fisiológicas nada agradáveis, que é tudo controlado pelos hormônios do estresse, o cortisol e a adrenalina. Também depende da profissão, né? Por exemplo, vocês que são jornalistas precisam estar realmente mais bem informados sobre as situações. Então, saber o seu limite, acho que essa é a resposta. E se estivermos falando sobre alguém que tem transtorno de ansiedade já diagnosticado, principalmente a síndrome do pânico, que é um tipo de ansiedade, está praticamente contraindicado ficar olhando, assistindo notícias sobre esse assunto o tempo todo. Na verdade, as pessoas deveriam estipular um tempo, um horário, 30 minutos do dia, por exemplo, para assistir algum noticiário que não seja tão tendencioso, que seja um pouco mais imparcial, lembrando que o nosso cérebro, ele é viciado em novidades. E cada vez que ele vê ou ele escuta uma notícia nova, ele quer cada vez mais, porque nesse momento ocorre a liberação rápida de dopamina. Então, sempre entender o seu limite. Perfeito. Agora, doutora, até uma questão que a gente tem visto muito, ouvido muito, e até relatado, né? Eu sempre entendi isso como se fosse um caso de saúde pública, que são as tentativas de suicídio e até os próprios suicídios que acontecem. E nessa época parece-me, eu quero crer, porque eu sempre tive relato, né, de pessoas, porque o nosso programa tem essa finalidade aqui também, enquanto uma programação comunitária, de pessoas que estão em vias de cometer suicídio e que precisam às vezes de uma palavra, e pessoas que chegam ao gesto extremo. Isso complicou ainda mais agora por ocasião dessa pandemia. Pois é, o número de suicídios, sem quaisquer dúvidas, aumentou, infelizmente. E, aliás, um dos principais fatores de risco para o suicídio, principalmente nos homens, é a condição financeira desfavorável. Quantos desempregados nós temos hoje no Brasil, pós-pandemia? Na verdade, não estamos ainda na pós-pandemia, mas nesse momento. São mais ou menos mais de 12 milhões, se eu não estou enganada. E o suicídio, ele é um ato de desespero. Quantos desempregados temos hoje que não têm o que comer? Imagina o desespero que isso pode causar numa pessoa. Lá no início da pandemia, nas 2 primeiras semanas, o número de ligações para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, tinha aumentado em 30%. Hoje aumentou muito mais do que isso. E nós também precisamos lembrar que para cada suicídio confirmado, de 2 a 3 não são notificados. Isso é uma regra. Então, o suicídio ele já é subnotificado normalmente. Então, nós precisamos ver a estatística mais precisa mais para frente, mas com certeza, infelizmente, aumentou. Perfeito. Olha, a gente teria outros assuntos para conversar com a doutora Vanessa, mas é claro que o nosso objetivo é não matar todos esses assuntos num programa só, para que a gente possa orientar, a gente possa dar essa orientação importante, né, que uma psiquiatra pode dar para a comunidade, não apenas de Balneário Camboriú, mas regional, tá? Doutora Vanessa Adegas Menin, obrigado pela conversa conosco e vamos voltar a conversar sim, tá, doutora? Um abraço, que agradeço o convite. Bote a boca no trombone.